Oi, tudo bem? Uma pessoa chegou para mim pedindo, mandando para que eu fosse me converter. Essa pessoa me mandou me converter. Bem, eu parei para pensar qual o entendimento dela, qual o princípio e qual a ideia dela de convenção que ela me manda me converter. Ela está mandando me converter de quê para quem? Bem, vou explicar a vocês. Esta pessoa chegou para mim e disse que eu precisava me converter pela atitude que eu estou tendo de pregar a palavra contra a mentira do diabo pregada para o povo, formada no povo, dentro das igrejas, pelos pastores. Muitos líderes religiosos, corrompidos do entendimento, apartados da verdade de Deus, falsificando a palavra por causa de ganho. Pregando para o povo evangelho anátema, doutrina de demônios, escravizando o povo dentro da igreja, colocando o povo submisso a eles, exercendo autoridade e domínio sobre o povo, fazendo do povo negócio, coagindo o povo a regras e normas que Cristo não mandou, porque se você não der, Deus vai te amaldiçoar. Se você não vir para a igreja, não tenha Deus. Se você não fizer obra de igreja, você não está fazendo a obra de Deus. Se você não cumprir o cerimonial da igreja, você não é salvo, não tem comunhão com Deus, não faz parte do reino de Deus, tem que se batizar, tem que tomar ceia, tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado. Um bocado de regra, um bocado de normas, um bocado de princípios, criam meios, escraviza o povo a viver, se submeter sobre fardos e julgos pesados, sob a autoridade deles, centralizando o povo dentro de igreja, onde o povo tem que dedicar sua vida como se fosse para Deus, dentro de igreja, sendo formados discípulos de igreja. O povo dentro das igrejas não é discípulo de Cristo. O que eles vivem não é a palavra de Cristo. Eles vivem regra e norma de igreja. Atividade e formalidade de igreja. Aí você vê o povo morto com o nome de que vive, adorando a Deus em vão, vivendo rituais que são pagãs, vivendo misticismo, vivendo o evangelho anátema, sendo doutrinado e instruído por doutrinas de demônios, heresias de perdição, onde os homens fazem negócio deles, o povo levado por muitos movimentos e ventos de doutrina, tudo nas trevas. Eu estou levando a luz, esclarecendo a verdade, convidando o povo ao confronto de inteligência, analisar o que eles estão sendo ensinados, vivendo e praticando, com aquilo que Jesus ensina no Evangelho, na sua palavra. Eu estou cumprindo o papel que Deus me deu a função, a vocação para cumprir de ministro do Evangelho, pregando o Evangelho, fazendo o bom combate da fé, trabalhando em defesa da fé do Evangelho. Aí vem um cidadão religioso, escravizado, com a mente cauterizada, alienados dentro de uma vida religiosa na direção dos homens. Aí vem esse cidadão e me manda me converter. Ele me mandou me converter da atitude que eu estou tendo para se moldar a formalidade de igreja como ele está. Quer dizer que eu tenho que me converter da verdade que eu estou para a mentira de igreja, da direção de Cristo para a direção dos homens de igreja? Será que eu tenho que me converter do lugar que eu estou da salvação, que é Jesus, para estar dentro de uma igreja, achando que eu sou salvo por meio dela? Será que eu tenho que me converter de viver a minha vida consagrada e devota a Cristo pela palavra, para viver a minha vida consagrada e devota dentro de igreja, por trabalho, atividade, compromisso, meta, responsabilidade, na formalidade religiosa? Será que eu tenho que me converter de Deus para a mentira do diabo? Então vocês estão entendendo a posição que eu hoje estou, que tem aborrecido muitos que estão na mentira, pensando eles que estão na verdade.
A posição que eu estou hoje, o compromisso que Deus me deu, a vocação pela qual eu cumpro o ministério que Deus me deu, ministrar a palavra, levar a verdade, condenar e refutar as obras infrutuosas das trevas, todo ensino contrário ao Evangelho, trabalhar e combater contra o sistema do diabo dentro do sistema religioso. O sistema religioso é do diabo, não é de Deus. Você que pensa que está vivendo com Deus, para Deus, dentro do sistema, você está enganado. Você está na mentira. Você que pensa que tua vida está em Deus por meio do sistema, você está perdido. O sistema religioso, seja ele qual for, não importa a denominação religiosa, ele é o governo do homem, não é o governo de Deus. Você não pode ser fiel a Cristo dentro do sistema religioso, porque dentro do sistema religioso, você vai ter que ser fiel ao homem, submisso ao homem, devoto ao homem, consagrar a tua vida e teu viver ao homem, dentro do reino do homem, igrejas. Para você ser fiel a Cristo, tem que estar no governo de Cristo, no reino de Deus, não no governo dos homens, no reino dos homens, igrejas. Ninguém pode ser fiel e seguir, estar em Cristo, dentro do sistema. Eu falo isso com autoridade e princípio baseado na palavra. O apóstolo Paulo, ele era um religiosíssimo, zeloso, praticante impecável da religiosidade. O apóstolo Paulo, para que ele viesse estar em Cristo, ele teve que renunciar à mentira do diabo que ele vivia dentro da religião. Aí, esse indivíduo, essa pessoa que veio a mim, pedindo para que eu viesse me converter. Ah, o Wellington precisa se converter. De quê? Quer dizer que eu vou ter que me converter à mentira do diabo dentro das igrejas? E sair da verdade de Deus que é em Jesus que eu estou? O apóstolo Paulo, ele se converteu da mentira do diabo para a verdade de Deus que é Jesus. O apóstolo Paulo, se ele permanecesse guardando, praticando com entendimento dentro da religião farisaica que ele vivia, pensando que era para Deus, ele nunca ia ter um encontro com Deus, nunca ia estar na graça de Deus, nunca estaria com a sua vida salva, garantida, livre do juízo. Paulo teve que se converter a Cristo pelo conhecimento de Cristo que ele teve. Ele testifica disso. Filipenses 3, 4 a 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 4 e 5, que converte vocês da religião para Jesus. Saiam vocês da vida maldita dentro do sistema religioso. Se convertam a Jesus. Se convertam vocês da escravidão e devoção aos homens dentro da religião, para ser devoto e praticante de Cristo, da palavra dele. Se convertam vocês da vida maldita centralizada dentro da igreja, para estar na bênção de Deus, que é centralizada em Cristo, na palavra dele. Aí o cidadão vem me pedir para que eu me converta. Ele quer que eu volte a me submeter ao sistema religioso igreja, sobre o domínio do homem. Eu já fui liberto, amigo. Eu conheci a verdade. Quem tem que se converter é vocês, mas se converter para Cristo. Revejam os princípios e os valores. Revejam os princípios e os valores que vocês estão sendo ensinados, formados, praticando e vivendo como se fosse para Deus. Vão aprender de Cristo. Errais por não examinar as Escrituras, nem conhecer a verdade que liberta o poder de Deus, o Evangelho de Cristo. Vocês estão dentro do engano pensando que estão na verdade. Reflitam no que eu disse. Analise o conteúdo das minhas pregações. O que é que eu prego? Se é para eu me converter a vocês dentro das igrejas e sair dessa verdade que eu prego, que é Jesus, vou continuar pregando a verdade que é Jesus, e é vocês que têm que se converter, se quiserem, vida com Deus, a salvação de Deus.